Pessoal, FUVEST, segunda fase, 2022, prova de Química, a questão 2 que diz assim: para possibilitar a exploração de Marte, é necessário viabilizar a viagem de retorno à Terra. Uma das formas de tornar os voos de retorno possíveis é produzir combustível a partir da água encontrada em Marte. Para tanto, o hidrogênio seria gerado por eletrólise da água e, posteriormente, utilizado na reação de Sabatier. Nessa reação, o combustível é gerado pela reação do hidrogênio com o dióxido de carbono em temperaturas e pressões elevadas na presença de um catalisador de níquel, resultando na produção de metano e água e na liberação de aproximadamente 165 kJ de energia por mol de CO2. Beleza. Então aí tem o item A, B e C, e no item A ele fala assim: no gráfico da folha de resposta está representada a quantidade de metano gerada pela reação de Sabatier em função do tempo na temperatura T1, depois que o equilíbrio foi estabelecido. Neste mesmo gráfico, represente a quantidade de metano em função do tempo em uma temperatura T2 maior do que T1, após o estabelecimento do equilíbrio. Muito bem, olha só, o que acontece? Aí está o gráfico, a quantidade de metano em função do tempo e tem uma determinada temperatura. O que você tem que analisar? Olha só, quando você tem essa reação, há a liberação de aproximadamente 165 kJ. Então essa reação é uma reação o quê? Exotérmica. Se você aumentar a temperatura, você vai prejudicar a produção de metano, você vai diminuir a produção de metano. Por quê? Porque ela é uma reação exotérmica, segundo o texto, tá? Então, o que ficaria aqui, ó, ele pede para você fazer o que mesmo? Nesse gráfico, a quantidade em função do tempo e temperatura. Então, vai ficar menor, né? Então, a quantidade de metano será menor aqui no T2. Eu passei o tracinho aqui é o T2, tá bom? Então, será menor aí do que a quantidade T1. Por quê? Porque ela é uma reação exotérmica e eu estou acabando aumentando a temperatura. Então eu prejudico a formação dos produtos dessa reação, tá bom? Aí no item B, ele diz assim: no gráfico da folha de respostas está representada a quantidade de metano gerado pela reação de Sabatier em função do tempo na presença de níquel. No mesmo gráfico, representa a quantidade de metano esperada em função do tempo na ausência de níquel. Explique o efeito do catalisador na energia de ativação da reação de Sabatier. O que acontece? O catalisador ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Então o catalisador ele vai lá, diminui essa energia da reação e aumenta a velocidade da reação. O aumento da velocidade da reação faz com que ocorra o quê? Você tem uma maior quantidade de metano para o mesmo período. Quando você tira esse catalisador, o que acontece? Você tem uma diminuição da quantidade de metano. Tá bom? Então, como fica o gráfico aqui, aí, ó, o efeito catalisador, você tem aqui, ó, uma diminuição da quantidade de metano, porque você aumenta a energia de ativação, né? A energia de ativação está lá em cima, o catalisador trouxe ele cá para baixo, aumentou essa velocidade. Com isso, ele fica mais lento na produção, então ele produz menos, que você não tem um catalisador ali de níquel, tá bom? E no item C, ele diz assim: escreva a equação balanceada da reação de Sabatier, beleza. E ele diz: considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte, apresentada na tabela a seguir, explique, com base nesse equilíbrio químico, por que essa reação não seria indicada para gerar metano na Terra. Muito bem, então vamos lá. Você tem lá hidrogênio reagindo com dióxido de carbono, formando o quê? CH4, metano, mais quem? Mais água, né? E aí você tem isso em equilíbrio. Fazendo o balanceamento, você percebe que aqui você tem 2 oxigênios, aqui só tem um oxigênio, então você coloca um 2 aqui. E aí você vai ver a quantidade de hidrogênio. A ideia do balanceamento é você somar a quantidade de átomos de um lado, ser igual ao do outro. E a gente fez isso para o oxigênio, vamos fazer para o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênio aqui, e aqui 2 cada água, como eu tenho 2 águas, 4 hidrogênio aqui também. Como fica isso? 4 mais 4,
8. E aqui já tenho 2, então preciso de 4 moléculas de hidrogênio. 2 vezes 4, 8. Beleza, tá aí a reação balanceada. Muito bem. O que acontece? Quando você olha para Marte, você olha a quantidade de dióxido de carbono que você tem em Marte. Não é isso? Que faz parte da reação. Por que eu não peguei o nitrogênio? Porque ele não faz parte da reação, né? E olha, ou argônio também, e olha a quantidade de dióxido de carbono que eu tenho na Terra. Veja, meus queridos, que quando eu pego essa quantidade de dióxido de carbono em Marte, esse equilíbrio vai ser deslocado para quê? Para o consumo desse dióxido de carbono. Então eu tenho a quantidade de dióxido de carbono em Marte faz com que desloque favoreça, né, melhor dizendo, a produção de metano. O que não vai acontecer na Terra, porque olha a quantidade de dióxido de carbono que eu tenho da composição da atmosfera. É muito mínima, né, a produção de metano. Tá? Então, a quantidade de dióxido de carbono de Marte desloca o equilíbrio, favorecendo a produção de dióxido de carbono em Marte, o que não seria indicado para a Terra devido à quantidade de dióxido de carbono, não deslocaria essa reação para a produção do metano. Tá bom?